Vamos voltar ao Salmo 88 e meditar nele por alguns instantes. Ao lermos o Salmo no começo da nossa devocional, você deve ter percebido que ele é um salmo bastante pesado no que diz respeito ao lamento deste homem que compôs o Salmo 88. Você vai olhar aí na inscrição acima, que está antes do primeiro versículo. Esse salmo é identificado como um cântico, é um salmo da família dos coraitas, que nós temos visto aqui no livro 3 dos Salmos, são os principais autores dos salmos aqui neste livro. Para o mestre de música, o responsável pela música no templo, conforme Mahalat Leannoth, provavelmente aqui diz respeito ao tipo de melodia que seria usada, uma melodia de lamento, uma melodia triste, que expressasse lamento e pesar de alma, e um poema do Ezraíta Remã. Quando você vai para o capítulo 25 de 1 Crônicas, você vai encontrar alguma coisa sobre este homem chamado Remã. Ele fazia parte dos 3 chefes que Davi designou para cuidar da música no templo. Era Jedutum, né? Nós sempre ouvimos salmos segundo a melodia Jedutum, né? Era um dos chefes de família. O outro era Asaf, talvez o mais famoso para nós. E o terceiro chefe, a terceira família desses chefes que estavam responsáveis pela música, era Remã. Então, os filhos dele, estavam sob sua direção para conduzirem a música no serviço do Senhor, conforme Davi tinha estabelecido. Davi estabelece essa função para os levitas, para um grupo de levitas, não é? Que é da música. Nem todo levita trabalhava com música. Na verdade, uma parte dos levitas era responsável pelo sacerdócio, oferecer sacrifícios, representar o povo diante de Deus. Uma outra parte era responsável pela zeladoria, montar, quando o templo era móvel ainda, né? Montar e desmontar, lavar as coisas, transportá-las. E quando o templo se tornou fixo, eles cuidavam da manutenção, da portaria, estas coisas que dizem respeito ao cuidado com a casa do Senhor. E um grupo, Davi, chamou para que se tornassem especializados na música. Eu estou falando isso porque é um erro, né? Toda vez que a gente vê alguém cantando, a gente chama logo de levita. Primeiro que, para ser levita, tem que ser descendente de Levi. Se não é levita. E a outra coisa é que nem todo levita trabalhava com música. O ministério levítico não tinha a ver com música, tinha a ver com santidade, ou seja, a manutenção da casa de Deus, que era o símbolo da santidade no meio do povo. Remã, além de ser um levita responsável por música, ele também era um profeta. Na verdade, a função que Deus deu a Remã, Jedutum e Asaf era a função de profetizar por meio da música, por meio de harpas e instrumentos musicais. Remã, em especial, era um profeta, um vidente, né, um profeta, que assistia diretamente Davi. E é importante que nós sabermos disso por conta do conteúdo do Salmo, porque, muito provavelmente, este Salmo é, de fato, uma profecia ou uma visão a respeito de Cristo, ainda que fale do lamento da alma de um homem. Quando a gente vai para o Salmo, a gente tem que lembrar daquilo que é constantemente dito. O livro dos Salmos, o Saltério, ele nos dá uma topografia da alma humana. Ele nos mostra exatamente os nossos altos e baixos. Nos Salmos você tem a grande alegria sendo
manifestada por meio dos cânticos, como os salmos finais, os salmos de louvor, ali, Salmo 100, Salmo 150, são salmos tão vivos, tão animadores, que convocam a adoração, ao cântico, a manifestação de gratidão, de ações de graças. E nós temos salmos como este aqui, que são salmos tão profundos no que diz respeito ao estado da alma. Uma alma abatida, uma alma triste, uma alma que se sente à beira da morte, abandonada, solitária, uma alma que, na sua percepção, tem o sentimento de que Deus já não ouve, Deus já não está perto, Deus já não atende, que Deus pesa a sua mão. O livro de Salmos dos Salmos nos ajuda justamente porque ele nos faz perceber que a vida, mesmo a vida do crente, ela não é uma vida que está sempre muito linear, ela tem seus altos e baixos. Os servos de Deus têm grande alegria neste mundo, mas também passam por profundas tristezas. Há momentos altos e há momentos muito baixos na vida do cristão. Nós temos conversado lá em casa sobre fraquezas, as nossas fraquezas. E ontem eu estava ouvindo um sermão do pastor Eber, e não era um sermão, na verdade era um estudo sobre teologia bíblica, e ele mostrava justamente que Deus escolhe pessoas esquisitas, os mais fracos, os mais feios, aqueles que são trabalhosos. Você tem na genealogia de Jesus um exemplo disso. Você tem prostituta, você tem adúltera, você tem uma série de pessoas que você não gostaria de apresentar na sua família, que se houvesse na sua família, você dava um jeito de esconder da sua genealogia. Mas lá em Mateus, que ele está apresentando o rei Jesus, ele mostra que nessa família real há pessoas tão desqualificadas aos nossos olhos. E voltando ao que eu estava falando, nós estamos conversando sobre fraqueza lá em casa, é que nós geralmente pregamos o Evangelho e nos mostramos como exemplo para outras pessoas a partir das nossas forças, a partir das nossas glórias. É sempre o que nós mostramos. Quando as coisas deram certo, quando nós fomos fiéis, quando nós vencemos, nós nos envergonhamos de falar das nossas fraquezas. E é interessante que o apóstolo Paulo, quando reflete sobre as suas fraquezas, ele diz que nas fraquezas ele é forte e que na fraqueza Deus aperfeiçoa. Na fraqueza Deus mostra o seu poder. É importante nós sabermos, meus irmãos, que as nossas fraquezas também revelam a graça do Senhor, que as nossas fraquezas são extremamente úteis para a edificação das nossas próprias vidas, a edificação da vida daqueles que estão à nossa volta. Ainda que elas nos provoquem vergonha, porque ninguém gosta de ser fraco, nem mostrar fraqueza, mas justamente as fraquezas mostram a abundância e o poder da graça do Senhor. Se nós fôssemos mais confortáveis em lidar com as nossas fraquezas e permitir explorar essas fraquezas a fim de demonstrar a graça de Deus nas nossas vidas, nós perceberíamos que a igreja, que os relacionamentos seriam muito mais sinceros e profundos. Porque enquanto nós escondemos as fraquezas e exaltamos as nossas forças, nós lidamos com relacionamentos superficiais e hipócritas, onde as pessoas se sentem sobrecarregadas porque acham o seguinte: só os outros conseguem, eu não. E a gente cria aquele clima na igreja de que todo mundo é um crente perfeito, todo mundo está muito bem na fé,
todas as famílias são ideais, todos os casamentos são perfeitos, não há ninguém sofrendo, não há ninguém tropeçando, não há ninguém pecando, todos nós estamos aqui, está tudo bem. Quando, na verdade, a igreja se mostra um lugar de pessoas carentes, necessitadas, pobres, porque todos nós aqui precisamos da graça do Senhor. É interessante que os salmos mostrem fraquezas, orações que nós não faríamos publicamente, orações que nós não faríamos se alguém estivesse ouvindo, como nas nossas duplas de oração, nos domingos pela manhã ou na terça-feira. Orações que nós só faríamos se fosse escondidos, coisas que muitas vezes nem diante de Deus nós queremos falar. Os salmistas falam isso e publicam isso e ainda dizem assim, olha, entrega isso lá para o chefe do coral, para o maestro, porque a gente vai cantar isso no próximo domingo, na próxima vez que nós nos reunirmos para adorar o Senhor. É isso que nós vamos cantar as nossas fraquezas, porque elas exaltam a graça do Senhor. Vamos ao Salmo, ele diz o seguinte, ó Senhor, Deus que me salva, a ti clamo dia e noite. Que a minha oração chegue diante de ti, e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Sou contado entre os que descem a cova. Sou como um homem que já não tem forças. Fui colocado junto aos mortos. Sou como os cadáveres que jazem no túmulo, dos quais já não te lembras, pois foram tirados da tua mão. Puseste-me na cova mais profunda, na escuridão das profundezas. Tua ira pesa sobre mim, com todas as tuas ondas me afligiste. Primeiro versículo é como um refrão, porque essa expressão, a ti clamo, ela se repete, ela aparece no Salmo 3 vezes, e a cada vez que ela aparece, segue-se uma lista de lamentos. Então, a primeira vez que ela aparece, o salmista pede a Deus que ouça a sua oração, ele espera que a oração chegue a Deus e que Deus incline os seus ouvidos para ouvi-lo. Mas ele aqui fala de um sofrimento, ele fala que tenho sofrido tanto que a minha vida está à beira da sepultura. Nós não sabemos, de fato, o que está causando esse sofrimento, nem qual a natureza dele, se é uma enfermidade, se é uma tristeza de coração, se é a perseguição, ninguém sabe. O fato é que o salmista fala de um sofrimento muito grande, um sofrimento de alma, um sofrimento que dá a impressão de que não lhe resta nada senão morrer apenas. Ele diz que o sentimento que toma conta do seu coração, o estado da sua alma, se assemelha ao estado daquele que está à beira da morte. Na verdade, ele diz que os sofrimentos que Deus trouxe sobre ele o colocam junto daqueles que já foram para a sepultura, daqueles que foram esquecidos por Deus, daqueles que já não têm mais esperança, porque foram tirados da mão de Deus. Ele fala desta aflição com que Deus o atingiu. Um sofrimento profundo de alma, um sofrimento indescritível, senão de maneira poética, como ele coloca aqui, um sofrimento que parece morte. Como tantas pessoas têm sofrido hoje neste mundo, com esse tipo de sofrimento que não se descreve, apenas se sente, se sofre. Quando nós estudamos sobre depressão, à luz da Bíblia, a Bíblia não fala de depressão, não usa a palavra depressão, a Bíblia fala de sofrimento, e depressão é um tipo de sofrimento. Quando você ouve relatos de pessoas que estão passando por depressão, é mais ou menos isso que elas falam. Um tipo de sofrimento
profundo, muitas vezes que não se pode explicar com palavras, descrever com palavras, um sentimento real, mas que não se descreve. E é por isso que quem está à volta geralmente não compreende por que a pessoa está sofrendo tanto, por que ela está tão triste, por que lhe falta o vigor. Porque, na verdade, o que ela está sentindo em sua alma é que ela está como um morto. Ela está sobrecarregada pelas aflições que sente. Ela fala dessa escuridão mesmo, dessa profundeza. Conversando com algumas pessoas no aconselhamento que sofrem ou sofreram com a depressão, elas descrevem geralmente como se algo muito pesado estivesse sobre elas. E elas não conseguem tirar isso de cima, e elas só conseguem cada vez mais se apequenar diante deste peso, um peso que a cada dia se torna mais insuportável. É como se Deus não ouvisse as orações. Uma vez eu conversava com alguém sobre isto, essa pessoa não tinha dormido a noite toda, e ela se recusava a viver assim, deprimido, e a pessoa contava que estava num sofá, passou a madrugada toda, porque não conseguia dormir, perturbado com os pensamentos, com a tristeza profunda. O seu sofá dava de frente para a varanda, ele viu o sol nascer para um novo dia, e ele disse que passou a noite toda orando, pedindo a Deus para que aliviasse o seu coração. Mas amanheceu aquele dia e o coração dele não estava aliviado, ele continuava a sentir a mesma tristeza. É como esse sentimento de que Deus não está ouvindo, Deus já não se inclina para ouvir. Talvez por isso o salmista, antes de falar do seu sofrimento, ele faz a seguinte oração: que a minha oração chegue a ti, inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Mas este salmo, ele não é sobre os deprimidos apenas. Ele só mostra que há um tipo de sofrimento profundo na alma que pode atingir as pessoas, como provavelmente atingiu Remã. Ou era um sentimento que Remã estava contemplando como um sábio no meio do seu povo, que ele resolveu escrever a respeito. Essa tristeza que muitas vezes abate o coração do crente e o deixa completamente abatido e deprimido. Mas as palavras desse salmo, dessa tristeza de morte que o salmista descreve aqui, nos fazem pensar mais especificamente no nosso Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus estava ao fim do seu ministério terreno, e no dia em que ele foi entregue para morrer na cruz do Calvário, ele reuniu alguns dos seus discípulos, levou-os a um jardim, e ele falou assim para eles: a minha alma está profundamente triste, triste até a morte. Fiquem aqui, vigiem comigo, enquanto vou ali orar. Então Jesus, ele revela que essa percepção de que a ira de Deus está próxima de se revelar, traz profunda tristeza na sua alma. E ele descreve essa tristeza como uma tristeza até a morte. O sofrimento de Cristo naquelas horas finais da sua vida foram tão intensos que a sua alma, triste até a morte, o fez sangrar, suar sangue. Isso o levou a uma oração intensa e constante diante do Senhor, pedindo para que o Senhor afastasse dele aquele cálice. Observe que esse salmo descreve muito bem o nosso Salvador, Jesus Cristo, em sua tristeza de morte, quando ele estava para se entregar por nós. Uma das coisas que as pessoas que estão profundamente tristes, sofrendo
com esse tipo de sofrimento que parece de morte, se perguntam e perguntam aos outros por quê? Por que eu estou passando por tudo isso? Por que eu sinto tudo isso? E parece que o que agrava a tristeza e o sofrimento é não saber a razão dele. É achar que o sofrimento é à toa, é sem propósito. Mas, meus irmãos, a Bíblia sempre nos ensina que todo sofrimento tem propósito. E é por isso que constantemente nós falamos aqui que quando o sofrimento vem, nós devemos abraçá-lo e até ser gratos pelo sofrimento, porque o sofrimento tem propósito. Por que Cristo sofreu? Jesus não fala, Pai, por que eu estou passando por isso? Pai, por que eu tenho que viver essas coisas? Ele pede que, se for possível, isso seja afastado dele, que ele não precise tomar aquele cálice da ira, mas ele sabe muito bem que o propósito de Deus naquele sofrimento deve ser cumprido. E quando a gente olha para Cristo e olha para o sofrimento e o sofrimento de Cristo, o que a gente compreende é que todo sofrimento tem um propósito. Quando Cristo sofreu, ele sofreu para a nossa redenção. Toda a sua angústia de alma, toda essa tristeza de alma, tristeza de morte, tinha o propósito de... Na vida do crente se dá da mesma forma. O sofrimento também é redentor na vida do crente. O sofrimento vem para nos santificar, o sofrimento vem para nos fazer mais semelhantes a Cristo. O sofrimento vem para quebrar em nós aquilo que nos afasta do Senhor e que nos conduz agora, promove que nós sejamos mais parecidos com o nosso Redentor. O apóstolo Paulo disse com ele, lá no capítulo 8 de Romanos, se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Nós precisamos entender, até para alívio da nossa alma, que nenhum sofrimento é sem propósito. Todo sofrimento na vida do crente produz o bom fruto da santificação. A Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, Paulo fala isso, Tiago fala isso, Pedro fala isso, que nós deveríamos nos alegrar por passarmos por vários tipos de provações, porque elas produzem fruto. Produzem a experiência, a perseverança e a esperança que não se frustra. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Portanto, sair do sofrimento nem sempre é fácil, mas todo sofrimento tem um propósito. Em Hebreus, nós lemos em Coríntios, nós lemos Paulo dizendo que há dois tipos de tristeza. Uma que é segundo o mundo, que traz pesar ao coração. Mas a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a vida. É por isso que o salmista diz: o Senhor me atingiu, o Senhor me fez passar por um dilúvio de sofrimento na minha vida. Parece até que eu estou morrendo com esse sofrimento, mas esse sofrimento certamente é para o bem. Certamente é para nos fazer mais semelhantes ao nosso Salvador. Cristo foi o único que realmente sofreu injustamente e o único que sofreu até a morte. A minha alma está muito triste, triste até a morte. Depois da pausa, no versículo 8, nós lemos o seguinte: afastaste de mim os meus melhores amigos e me tornaste repugnante para eles. Estou como um preso que não pode fugir. Minhas vistas já estão fracas de tristeza. A ti, Senhor, clamo cada dia. A ti ergo as minhas mãos. Acaso mostras as tuas maravilhas aos mortos? Acaso os mortos se levantam e te louvam? E nós temos mais uma pausa.
E você vai ver no versículo 9, se repetindo aqui a expressão, a ti clamo cada dia. E aqui o clamor do salmista é sobre os amigos. O Senhor tirou dele os seus melhores amigos. Ele se tornou repugnante para eles. Você vai lembrar da história de alguém aqui. Quem foi que foi abandonado pelos seus amigos e se tornou repugnante para eles? Primeiro Jó e depois Jesus. Jó foi esse justamente que, lá no começo, mostrava para nós o que iria acontecer mais tarde com o justo, com aquele que de fato era justo em todo o tempo. Terrível. O que se pode perder nessa vida, Jó perdeu. Todas as coisas. Quem estava com Jesus quando ele foi preso? O único que foi até a casa do sumo sacerdote, esteve aos pés da cruz, além da mãe de Jesus e algumas mulheres, foi João. O outro que foi até a casa do sumo sacerdote foi para traí-lo, para oficializar o abandono de Cristo. A palavra que é usada para falar sobre o processo que levou Cristo à cruz é entrega. Ele foi entregue aos inimigos, enquanto os seus companheiros, os seus amigos, o abandonaram. Judas, um companheiro de Jesus, com quem ele compartilhava o pão, sentava ao seu lado na mesa, foi o grande traidor. Vendeu Jesus por algumas moedas. Quem acompanhou Jesus em seu sofrimento? Mesmo antes disso tudo, no Getsêmani, ele pediu a companhia de seus amigos, mas eles não puderam vigiar com ele. Eles estavam cansados, estavam tristes, e então dormiram. E Jesus orou sozinho, o tempo todo só. E quando ele estava com a sua carne dilacerada, e quando ele sangrava, caminhando a Via Crucis até o Gólgota, quem foi que carregou a sua cruz? Não foi um amigo, foi um estranho. Jesus estava completamente só. Ele foi afastado dos seus amigos. Ele sofreu toda a traição. Traição, outra coisa que nos faz sofrer, abandono, essa sensação de que estamos sós em nosso sofrimento, não é algo exclusivo nosso. Jesus experimentou a mesma coisa, e ele injustamente, porque ele nunca se negou a assistir e cuidar de qualquer um que estivesse sofrendo e lhe pedisse auxílio e misericórdia. Ele foi aquele que saiu da sua cidade e andava pela Palestina fazendo o bem, acudindo, assistindo, negando-se a si mesmo. O seu próprio sofrimento é justamente, e abandono é justamente porque ele quis nos socorrer em nossas aflições e pecados. Veja que nós temos uma identificação com Jesus. Mesmo Jesus, assim como nós, ou nós assim como Cristo, muitas vezes somos abandonados. Mas, mais uma vez, o abandono de Cristo não foi sem propósito. Ele foi abandonado porque somente Ele poderia nos salvar. Se o sofrimento é causado pela falta de amigos, pela traição de pessoas que deveriam nos amar, nós temos um companheiro de sofrimento em Cristo. E é justamente porque Cristo é assim que Ele se torna apto para nos livrar e nos confortar. É Ele quem nos chama para nos achegarmos a fim de termos misericórdia. O segundo clamor aqui é justamente esse. Fala do nosso Cristo, do nosso Senhor Jesus Cristo, que foi abandonado. O abismo da morte,
Acaso são conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas, e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, a ti clamo por socorro. Já de manhã a minha oração chega à tua presença. Por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? Aqui nós temos a terceira vez que aparece a expressão a ti clamo, no versículo 13. E agora, uma série de perguntas são feitas a respeito da morte. A questão é, a morte traz algum proveito para Deus? É isso que o salmista está perguntando. No túmulo, ele começa na segunda parte, no versículo 10. As tuas maravilhas são mostradas aos mortos, os mortos te louvam. Será que o amor é anunciado no túmulo, a tua fidelidade no abismo da morte? São conhecidas as tuas maravilhas na região das trevas, e os teus feitos de justiça na terra do esquecimento? Ele vai perguntando, a morte traz algum lucro para Deus? A morte traz para Deus algum benefício? O que ele está dizendo, Senhor, se eu morrer, o que o Senhor vai ganhar com isso? Se eu morrer, não vai ter mais testemunho. Se eu morrer, não vai ter ninguém para te louvar. Se eu morrer, o que o Senhor ganha com isso? Essa é uma pergunta interessante. Será que a morte traz algum benefício para Deus? Diz que Deus não tem. A morte dos seus santos são muito caras para Deus. Ele tem um grande apreço pela vida dos seus filhos. E ter que vê-los morrer é muito entristecedor, é um peso para Deus, é muito caro para Deus a morte dos seus filhos. E certamente a morte não é agradável ao Senhor. Mas essa deve ser uma pergunta interessante quando nós olhamos a morte na perspectiva de Cristo. Na morte, a aparente derrota, Cristo venceu o mundo. Quando olhamos Paulo falando sobre a humilhação de Cristo em Filipenses, ele fala justamente isso. Foi obediente até a morte e morte de cruz, mas Deus o exaltou. E o final dessa exaltação de Cristo é que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Se nós temos um Deus que tem um domínio sobre vida e sobre morte, se temos um Deus que é poderoso para ressuscitar dos mortos Jesus Cristo, a resposta não é tão óbvia aqui como o salmista poderia pensar. Sim, na morte pode haver louvor, na morte Deus pode ser glorificado, na morte de Cristo Deus foi exaltado. Cristo morreu e venceu a morte, e daí veio o louvor e a proclamação de um Deus que opera maravilhas, de um Deus que é louvável, de um Deus redentor e salvador, que está acima das forças do mal e que pode vencê-las com o poder da sua palavra. Mas nesse último clamor aqui, há uma coisa que nós devemos, que chama-nos a atenção. Ele fala assim, no versículo 14, por que, Senhor, me rejeitas e escondes de mim o teu rosto? São 3 clamores aqui, 3 vezes a expressão clamo a ti aparece, nós já vimos aqui as 3 vezes. Quantas vezes Jesus orou, Pai, afasta de mim este cálice? Ele orou por 3 vezes. Pai, afasta de mim este cálice. Uma das suas últimas orações foi justamente essa. Deus meu, por que me desamparaste? Aqui o salmista fala, por que, Senhor, me rejeitas e esconde de mim o teu rosto? Nosso Salvador é revelado neste salmo, aquele que clamou e de fato não foi ouvido. Aquele que clamou e enquanto clamava, Deus
virou seu rosto, não o atendeu, não lhe foi favorável, antes derramou a sua ira sobre ele. É interessante você notar que Jesus é a nossa propiciação. O que é propiciação? Propiciação é fazer Deus ser favorável. Quando Deus se torna propício, quer dizer que Ele volta o rosto para nós. É por isso que na bênção araônica tem lá uma parte que diz que Deus sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Que Deus seja propício, que Deus volte o seu rosto. Porque se Deus voltar o rosto para nós, significa que nós estamos bem, nós somos abençoados, haverá paz. Mas Deus teve que voltar o seu rosto contra Cristo, para que pudesse voltar em nosso favor. Este salmo nos revela a graça do nosso Deus, que rejeitou a oração do seu Filho, para que ele se tornasse o nosso sumo sacerdote, para que as nossas orações jamais fossem rejeitadas. Deus sempre nos ouve. As nossas orações sempre chegam a Deus. Ele sempre se inclina para nos ouvir, porque Cristo sofreu o abandono de Deus, porque Cristo teve o rosto de Deus contra ele, para que nós experimentássemos a sua propiciação. Portanto, quando você estiver em sofrimento, quando você sentir como se estivesse para morrer, de tanta dor, tanto sofrimento que você está sentindo, quando você experimentar o abandono dos amigos e parecer até que Deus também lhe abandonou, lembre-se disso. O sentimento pode ser de abandono, mas a verdade é, Deus não me abandona, porque Ele abandonou Cristo para não me abandonar. Cristo sofreu o abandono, para que eu, que estou em Cristo, não seja abandonado. Deus fez o seu rosto resplandecer sobre nós e manifestou a sua salvação em Jesus Cristo. É o próprio Deus que diz: venham ao trono da graça para alcançar misericórdia. Os últimos versículos, então, descrevem muito bem o nosso Salvador, quando dizem: desde moço tenho sofrido e ando perto da morte. Os teus terrores levaram-me ao desespero. Sobre mim se abateu a tua ira. Os pavores que me causas me destruíram. Cercam-me o dia todo como uma inundação. Envolvem-me por completo. Tiraste de mim os meus amigos e os meus companheiros. As trevas são a minha única companhia. Ao final de tudo, naquela sexta-feira, quando Cristo terminou o seu suplício, era exatamente assim que ele estava. Ele finalmente vivenciou toda uma expectativa de vida. Cristo veio ao mundo para sofrer. Ele veio aqui para morrer. Desde sua mocidade, ele sabia que era isso. E ele caminhava para isso. E ao final daquele dia, quando ele finalmente entregou o seu espírito, ele se encontrava nas trevas. Ele estava morto. Estava preso em um túmulo, ainda que temporariamente, mas preso em um túmulo. Ele descreve o seu sofrimento na cruz como o inferno. Ele sofreu as angústias do inferno na cruz do Calvário. Durante 3 dias ele ficou sob o poder da morte. Trevas tomavam conta dele, mas finalmente, ao 3º dia, ele ressuscitou. Não apenas saiu das trevas, mas trouxe luz para todo o mundo e iluminou as almas daqueles que confiam nele. O sofrimento de Cristo, ele traz para nós a luz da vida. Cristo tem para nós vida abundante. E como a Bíblia nos diz, os nossos sofrimentos, ainda que nos coloquem em trevas, eles não duram para sempre. Sempre haverá luz de Deus a brilhar. Demore muito ou demore pouco, o fato é que o sofrimento terá um fim.
Deus nos tirará das trevas. As trevas espirituais, as mais graves, já foram retiradas. Nós precisamos ter paciência para experimentar a salvação de Cristo neste mundo, e principalmente quando Ele voltar. Então não haverá mais noite, diz a Bíblia. As trevas se extinguirão para sempre, porque a luz do Senhor, o sol da justiça, brilhará eternamente. E todos nós que estamos aqui, sofrendo ou não, um dia, aqui ou no porvir, possamos ver novamente a luz brilhar em nossos corações e vivermos debaixo da luz do nosso Salvador, a quem devemos toda a honra, glória e louvor para sempre. Amém. Vamos orar. Pai, despeça-nos agora em Tua paz, para esse momento de estudo da escola dominical. Ensina-nos a Tua palavra, alimenta-nos com ela. Aplica, Senhor, ao nosso coração aquilo que estudamos nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém.